Boa noite, professor Márcio. Meu nome é Matheus Ramos de Andrade, engenharia mecânica. Vou apresentar aqui usinas termoelétricas, processo de produção de energia. Em 1883, foi inaugurada a primeira central termoelétrica do Brasil, movida a vapor, em Campos do Goytacazes, com a potência de 52 kW. Já em 1924, começou a funcionar a primeira usina termoelétrica do Brasil, movida a carvão mineral, em Arroio dos Ratos, operando até 1956. O Brasil ele dissemina por ano cerca de 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, que é prejudicial à saúde. Pouco mais de 60% da energia do mundo é produzida em usinas termoelétricas. O que é uma energia termoelétrica? É toda e qualquer energia produzida por uma central cujo funcionamento ocorre a partir da geração de calor resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Os principais combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas são o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e, em alguns casos, a biomassa. Fontes de energias das usinas termoelétricas são os combustíveis fósseis. Óleo combustível, que é derivado do petróleo de baixo ponto de fluidez, também chamado de óleo combustível pesado ou óleo combustível residual. O carvão mineral ele é um combustível fóssil extraído da terra por meio de mineração. Sua origem ela vem da decomposição da matéria orgânica, né? Restos de árvores e plantas. O óleo diesel, a gasolina, ele é um óleo derivado da destilação do petróleo bruto, usado como combustível nos motores a diesel, construído basicamente com hidrocarbonetos. O funcionamento de uma usina termoelétrica. Ainda que possam ser utilizados combustíveis diversos, como carvão, petróleo, gás natural, entre outros, a produção de energia ela segue em todos os casos a seguinte sequência, que é mais ou menos essa imagem aí que mostra aí embaixo. O funcionamento de uma usina termoelétrica, também chamada de usina térmica, ela ocorre da seguinte forma: a queima do combustível, ela gera o aquecimento da água armazenada no reservatório, como mostra aí na parte da caldeira, e ela se transforma em vapor, que por sua vez ela é direcionada para as turbinas que estão alocadas ali na parte inferior ali no meio e, e as turbinas do gerador responsável pela produção, as turbinas ela gera energia elétrica, né? Essas turbinas do gerador ela é responsável pela produção de eletricidade. Aí, em geral, as fontes de energia utilizadas pela atmosfera, essas termoelétricas, elas não são renováveis, sendo a maioria de origem fóssil, o que leva a preocupar, né? A disponibilidade desses recursos em questão de médio e longo prazo, e além de questionar também a geração de poluentes na produção dessa energia termoelétrica. Ela exige uma grande quantidade de dióxido de carbono, CO2 na atmosfera. O carvão mineral ele é muito utilizado pelas termoelétricas, essas usinas termoelétricas, uma vez que essa fonte de energia ela possui o custo elevado, além das usinas ocuparem uma área pequena e possuem um nível de produtividade quase duas vezes maior do que a das hidroelétricas. Além de seus custos de construção ser bastante elevado, que aumenta também o preço médio, né, da energia para o consumidor.
tipos de turbinas em termoelétrica. Aqui são dois tipos de turbinas, a turbina a gás e a turbina a vapor. Essa turbina a gás, ela é dilatação dos gases resultantes, né, da queima do combustível ativa, a queima do combustível ativa a turbina a gás, a qual está diretamente acoplada aos geradores, onde é transformada em potência elétrica, como mostra aqui nessa imagem, geradores. E as turbinas a vapor, ela funciona como uma usina termoelétrica convencional. Entretanto, as mudanças, ela utiliza as mudanças de água do estado líquido para vapor e é feita o reaproveitamento do calor dos gases da turbina a gás e recuperam o calor através na caldeira, né? O calor na caldeira. Aí aqui é o funcionamento da usina termoelétrica. Eu vou tentar explicar. Vou botar no YouTube porque eu tentei gravar aqui e por aqui não vai de jeito nenhum. Eu não sei qual motivo. Já gravei algumas vezes aqui, mas ele trava. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa usina termoelétrica, ela ajuda a atender quase metade da demanda mundial de energia, né? Ela usa a água como um fluido de trabalho. A usina termoelétrica, ela de hoje, ela é capaz de funcionar com grande eficiência e seguindo os rigorosos padrões ambientais, né? Aí nesse vídeo vai mostrar mais ou menos como é que o funcionamento. Aí nesse gerador, ao girar o eixo desse gerador, a gente pode gerar eletricidade. O gerador ele deriva do momento de uma turbina a vapor, que é como se fosse o coração da usina. Para ligar essa turbina a vapor, ela deve fornecer o vapor de alta pressão e alta temperatura nessa entrada da turbina. À medida que essa turbina absorve essa energia do fluido de alta energia, sua pressão e temperatura caem em direção às saídas. Aí aqui a gente pode ver a forma das pás, né, do rotor da turbina a vapor ou aerofólio. Usinas de alta capacidades, ela usa diferentes estágios de turbina a vapor, né? Que são esses estágios: a turbina de alta pressão, a turbina de pressão intermediária e as turbinas de baixa pressão. Então, aqui a gente compra o objetivo dela, produzindo eletricidade a partir dos geradores. Isso aí é o fluxo do. Aí, isso se a gente consegue trazer o vapor de baixa pressão e baixa temperatura de volta aos seus estados originais, que era de pressão e temperatura bem mais altas, a gente consegue repetir o processo. Aí, o primeiro passo é aumentar a temperatura, ou a pressão, desculpa. E isso a gente utiliza um compressor para esse fim. Mas essa compressão de vapor é um processo altamente intensivo de energia. E normalmente as usinas não, algumas não é suficiente, dependendo da usina. Aí a maneira mais fácil é converter o vapor líquido e aumentar a pressão. Mas para esse fim a gente utiliza aí os indicadores, como se fossem condensadores que ficam embaixo da turbina de baixa pressão. Aí nesse condensador, ele tem um fluxo de água fria que flui através desses tubos. Aí o vapor rejeita o calor para esse fluxo, o fluido líquido e fica condensado, o fluido condensa. Essa é a água de alimentação. Agora a gente utiliza uma bomba para poder aumentar a pressão dessa água de alimentação. Essa bombazinha aí, bomba centrífuga.
Aí dessa forma aí, ó, como mostra, a pressão volta ao seu estado original. Aí a próxima tarefa é trazer a temperatura de volta ao seu valor original, né? Aí a gente adiciona calor à saída da bomba com a ajuda dessa caldeira. Essa usina de alta capacidade normalmente usa caldeira de tubo de água. O carvão pulverizado ele queima dentro da caldeira, aí como mostra na imagem. Aí a água que entra inicialmente, ela passa por essa seção do economizador. Aí a água capta a energia do gás de combustão, vai para esse tipo um reservatório e ela flui através de um cano inferior, esse vertedouro. E depois, através das paredes de água, ela se transforma em vapor. Seria essas cortinas de água. Aí o vapor saturado, o povo, ele é separado no tambor de vapor e o fluido de trabalho ele volta ao seu estado original, alta pressão e alta temperatura. Aí esse vapor ele pode ser reabastecido na turbina a vapor, né? O ciclo ele pode ser repetido várias vezes para poder ter uma produção contínua de energia, né? Mas normalmente a usina que trabalha nesse ciclo Rankine, ela tem uma eficiência muito baixa e uma capacidade também baixa, quando mostra aí. A gente pode aumentar consideravelmente o desempenho da oficina através dessas três dicas simples, que é o superaquecimento e reaquecimento. Aí nesse primeiro caso do superaquecimento, ele é adicionado ainda mais calor, e com isso o vapor se torna superaquecido, atingindo mais ou menos 550 graus. Aí, mas quanto mais alto a temperatura do vapor, ele mais eficiente. Como diz o teorema de Carnot de eficiência térmica possível. Só que esse material da turbina a vapor ele não consegue, não suporta temperatura superior a 600 graus. Aí ele é limitado a isso aí. A temperatura do vapor diminui aí de acordo com o passa com essas vaias. Ela pode aumentar a eficiência da usina aumentando mais calor nesse primeiro estágio da turbina. Isso já é conhecido como reaquecimento. Ela aumenta novamente a temperatura do vapor numa saída de alta potência e assim gerando um ganho de eficiência. Aí esses são os lados de baixa pressão da usina. Eles são propensos a sugar o ar da atmosfera, mesmo com essas vedações. Aí esses gases dissolvidos na água de alimentação, ela estraga a caldeira ao longo do tempo. Aí para remover, ele é introduzido esse aquecedor de água da alimentação. Aí o vapor quente da turbina ele é misturado na água de alimentação. Aí essas bolhas de vapor geradas são os gases dissolvidos. Aí essa mistura também pré-aquece a água de alimentação e ajuda a aumentar a eficiência da usina. Aí essas técnicas fazem uma usina moderna usar nessas e dando uma baixa de eficiência de 40 a 45%. Aí agora a adição e a rejeição de cápsula vai mostrar aí. Essa certinha é o líquido frio, ele é fornecido no condensador, junto com a torre de resfriamento, onde ele vai passa e vai direto para essa torre de resfriamento. Desculpa, professor. Essa água saída do condensador através dessa torre de água de refrigeramento, essa água ela é normalmente pulverizada, ela perde calor. Aí é por isso que o líquido mais frio é fornecido sempre na entrada do condensador, né? Já desse outro lado aí, na adição de calor, essa queima de carvão produz muito poluentes, aí não pode ser liberado na atmosfera. Aí antes de transferir para ele se dispor, ele é limpo nesse precipitador eletrostático. Ele utiliza placas com eletricidade estática de alta pressão para remover esses componentes poluentes para liberar esse ar com maior qualidade, né? Menos poluentes misturados. Aí seria a usina termoelétrica.
aqui por slide. A contaminação causada pelas usinas termoelétricas. Usinas térmicas também, né? Um dos problemas associados a usinas térmicas de carvão ou de petróleo é a contaminação provocada pelos gases emitidos na atmosfera durante a combustão de petróleo do carvão, quando então são produzidos óxidos de nitrogênio e de enxofre. Essa é uma usina termoelétrica, desculpa, que é da Alemanha, mostrando a liberação dos gases poluentes. Mesmo com as altas chaminés, cuja finalidade é tentar minimizar a poluição causada, essas usinas contaminam o ambiente, né? O petróleo aí tem os meios de transporte, né? Que o petróleo ele é transportado em novos navios ou tubulações que cobrem grandes distâncias, chamado de oleodutos. O gás também é transportado por extensões de tubulações, nesse caso eles já é gasoduto. O carvão já é diferente, porque o carvão é transportado por meio de caminhões, trens, até os centros de consumo, né, os locais onde vai ser utilizado. E normalmente o local de muitas centrais elétricas é determinado pela fonte de energia que empregam como matéria-prima. Muito da, muito das que utilizam o petróleo, que se situa junto ao mar, né, para facilitar o transporte, como a transferência e também a transferência do combustível, né? Qual a maior usina termoelétrica do Brasil? Hoje, a maior usina termoelétrica do Brasil é a usina termoelétrica do Porto de Sergipe 1, localizado no município de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Aí tem uma imagem ilustrando o local. Ela foi inaugurada em agosto de 2020 e ela tem uma potência de 1,5 gigawatts, de modo que pode atender cerca de 15% de toda a demanda energética do Nordeste, o que equivale